Olá, tudo bem? Olha, esses últimos fatos que têm acontecido no Brasil têm demonstrado de modo muito claro que o Queiroz e as rachadinhas são apenas a ponta do iceberg de todo o escândalo que envolve o clã Bolsonaro nas suas relações com o poder público. É claro que isso já se sabia de muito tempo. Desde a época da campanha já se sabia de toda a fraude que sempre foi o discurso do clã Bolsonaro com relação à corrupção. Mas agora está absolutamente claro que não é mais possível nem mesmo a velhinha de Taubaté, aquela famosa personagem do Luiz Fernando Veríssimo, né, que era uma velhinha de Taubaté que acreditava em tudo que o governo da ditadura militar dizia. Ela acreditava nas coisas mais inverossímeis que pudessem existir. Pois bem, é essa a situação que estamos vivendo. Nem mesmo mais a velhinha de Taubaté pode acreditar numa palavra que seja dessa tragédia que é esse presidente da República que desgoverna o Brasil. Mas voltemos aqui para essa questão da prisão do Queiroz. Por que é a ponta do iceberg? Porque, de fato, agora nós estamos vendo que a situação, né, é muito mais grave, é muito mais extraordinária do que apenas aquela, que já era gravíssimo, aquela situação do Laranjal gerenciado pelo Queiroz. Agora vem à tona essa relação que já se demonstra explosiva entre o clã Bolsonaro e o advogado Frederic Wassef. Não se trata mais meramente de uma relação cliente e advogado. A relação é de outra ordem. Um advogado que goza da intimidade da presidência da República, que entra no Palácio do Planalto a qualquer dia e a qualquer hora, e que agora o presidente da República, depois desse flagrante dessa relação e das consequências dessa relação, tenta se desvencilhar, inclusive tentando agora negar que o Wassef, além de advogado do Flávio Bolsonaro, que escondia o Flávio Bolsonaro há mais de um ano na sua casa, tida como escritório de advocacia, e agora o presidente tenta dizer que ele nunca foi seu advogado. Mas vamos aos fatos. Vejam, ele disse hoje, agora, o presidente dizendo que ele nunca foi advogado. Está vendo aí, né? Agora vamos ver um vídeo de meses atrás, em que o próprio Jair Bolsonaro se refere ao Frederic Wassef como seu advogado. Escute e veja aí. Não. Pergunta para o advogado. Pergunta para o advogado. Pergunta para o advogado. O senhor teve para advogado aqui hoje? Tive, ele é meu advogado no Casadelli. Mais alguma coisa? Ele é meu advogado no Casadelli. No outro momento, o próprio porta-voz da presidência da República, o general Rego de Barros, afirmou numa entrevista coletiva, inclusive fazendo o gesto de que o presidente havia assinado uma procuração para o advogado Frederic Wassef para representá-lo naquele processo lá contra o Adélio Bispo. Estão aí as manchetes do dia dessa entrevista coletiva. E vejam a declaração do próprio Frederic Wassef, que em vários momentos deu entrevistas fazendo a defesa do presidente da República. Veja aí o que ele disse. Boa tarde. Nós vamos conversar, ter uma entrevista agora com o Dr. Frederic Wassef, que é advogado do presidente Jair Bolsonaro e advogado do senador Flávio Bolsonaro. O que eu estou tranquilo, porque eu sei que isso não aconteceu. Eu, pessoalmente, estava próximo ao Flávio e ao presidente Bolsonaro nessa época, antes, durante e depois da campanha, ali na... Enfim, a relação aí, inclusive, é muito maior do que isso. Olhe a notícia que acaba de sair
dando conta de um contrato do governo federal com a ex-mulher do Frederico Wassef, aliás, que tem problemas já de contratação com o poder público, a sua empresa, por conta de problemas anteriores. Pois bem, agora no governo do Jair Bolsonaro ela já recebeu 41 milhões de reais do governo federal comandado pelo seu Jair Bolsonaro. Enfim, a tampa da fossa está sendo retirada e por isso nós podemos afirmar com toda convicção, inclusive nesse aspecto da corrupção, em dizer que somente aqueles que ainda estão presos na caverna de Platão ainda poderão esboçar qualquer reação do ponto de vista de defesa de um governo que atormenta a nação brasileira, de um presidente completamente inapto, de um presidente intolerante, de um presidente que quer destruir as instituições democráticas desse país e que, além de tudo, tem envolvimento gravíssimo com atos de corrupção, com envolvimentos tão antirrepublicanos, com uma história tão negativa sobre todos os aspectos, tanto anteriores à presidência da República, como agora na presidência do mais alto cargo da nação brasileira. Grande abraço e até amanhã.